Bem-vindos ao nosso projeto de farmácia sobre antiparasitários, em específico o benzimidazol. As doenças parasitárias é uma das mais comuns no mundo. Elas atingem cerca de 20% da população, principalmente nas regiões mais precárias no mundo. O tratamento é feito com a classe de medicamentos antiparasitários, que muitos conhecem alguns como cloroquina, ivermectina, anita, e eles têm a função de tentar eliminar os protozoários, os parasitas, os ovos e as fezes do hospedeiro. Os antiparasitários podem ser divididos em duas grandes classes. Os antihelmínticos, que podem servir para tratar as caridíase, a teníase, a esquistossomose, e os antiprotozoários, que pode ser a malária, chagas, e todas essas infecções, elas são muito comuns em áreas com precárias condições higiênico-sanitárias. Com o aumento de todas essas doenças parasitárias, eles criaram vários medicamentos antiparasitários e um deles foi o benzimidazol, que serve exclusivamente para o tratamento da doença de Chagas e, inclusive, ele é distribuído gratuitamente pelo SUS. Ele foi criado com a intenção de tentar eliminar o parasita ou aliviar os sintomas ou fazer a doença parar de evoluir. Segundo alguns estudos clínicos, na fase aguda da doença de Chagas e com tratamento de benzidonazol, é possível que ocorra a eliminação do parasita nas fezes ou na urina do paciente. Já na fase crônica da doença de Chagas, acompanharam alguns adultos nessa fase da doença com tratamento de benzidonazol por aproximadamente 10, 20 anos e a sorologia mostrou uma negativação de 8 a 40%, porém não a cura. A indicação, então, para o uso desse antiparasitário é a seguinte. Para adultos e crianças com mais de 12 anos, vai ser uma quantidade, do medicamento que vai variar de 5 a 7 miligramas por quilo. Essa quantidade de medicamentos precisa ser fracionada 2 vezes ao dia, ou seja, você vai tomar 2 doses. E o tempo, o intervalo de tempo entre essas doses precisa ser de no mínimo 12 horas. Aconselhado então que você tome, pós o café da manhã, pós a janta. O tratamento para os adultos e para essas crianças vai variar de 30 a 60 dias. Para crianças com menos de 12 anos, a quantidade do medicamento aumenta, ela pode ser menor, mas para início varia de 5 a 10 miligramas por quilo e a quantidade de dias do tratamento diminui, é de 10 a 20 dias. É importante também que durante todo o tratamento um profissional, um médico, esteja acompanhando. Sobre o mecanismo de ação, acredita-se que do benzimidazol aconteça pela ligação dos seus intermediários nitroreduzidos a vários componentes celulares do DNA, dos lipídios e das proteínas, e ali eles vão estar agindo como inibidores do crescimento dos parasitas. O benzimidazol ele é ativado por nitroredutases mitocondriais dependentes de NADH, que nada mais são que coenzimas encontradas nas células. E a função dessas coenzimas é produzir energia celular para o organismo. Sobre a farmacocinética. Resumidamente, é o movimento do fármaco dentro, através e fora do corpo. Com os estudos de Haflon e Ziegler, pode-se dizer que a absorção por via digestiva ela é mais rápida e praticamente total. A concentração máxima obtida em humanos foi de 2,2 a 2,8 microgramas por ml, de 2 a 4 horas. O tempo de meia-vida e eliminação plasmática é de mais ou menos 12 horas, sendo eliminado por fezes e urina. Contraindicação para esse medicamento antiparasitário é a hipersensibilidade ao benzimidazol ou a qualquer substâncias contidas no medicamento. Contanto, nenhuma contraindicação absoluta foi constatada no decorrer dos ensaios clínicos. Entretanto, a insuficiência hepática, renal ou hematológica, assim como afecções neurológicas serão consideradas contraindicações relativas. O benzimidazol só deve ser administrado com cuidado a gestantes nos casos de indicação absoluta. Foram identificados 20 tipos diferentes de reações adversas
e dessas as mais relatadas foram prurido, parestesia, astemia, erupção cutânea e descamação da pele, ou seja, o sistema dermatológico foi mais atingido, correspondendo a 35% dos sintomas, sendo mais frequentes prurido, formigamento e fraqueza muscular. Então, depois de tudo isso que nós já vimos, a gente chega à conclusão que o benzenidazol, apesar de ter seus riscos, reações adversas e não promover completamente a cura na fase crônica, ele é um medicamento muito importante, porque ele mata o parasita, ele reduz e alivia os sintomas dessa doença. Então foi um medicamento muito importante, principalmente para os países tropicais pobres que sofrem muito